Justamente o que eu vou falar para vocês é uma ideia, é uma hipótese que eu estou trabalhando, é algo que está no começo, que tem a ver um pouco com isso, com uma espécie do que eu acredito ser uma tendência de narrativa brasileira, né, que eu vou, em seguida, comentar. Então, antes de entrar aí no caso do meu objeto, né, eu vou falar um pouco do que é confinamento, de modo geral. Confinamento, né, de modo genérico, em ciências humanas, diz respeito à situação de uma situação física, a situação de um corpo, né, que não pode sair de onde está. Quer dizer, antes de mais nada, é uma condição física, é uma condição do corpo. Então, isso diz respeito a quem está preso, né, a quem está num internato, quem está num manicômio. Né. Confinamento significa controle institucional que exige o controle corporal. É disso que se trata. E aí, a partir dessa definição, que é uma definição forte, né, a gente tem a possibilidade de trabalhar com cadeias metafóricas de confinamento, em que você tem situações em que o ser humano, né, ele, na verdade, tem o direito de ir e vir, ele sai de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, de um país para outro, mas, em última instância, o tratamento que ele recebe do contexto é um tratamento de que ele não tem saídas, de que a liberdade dele é restrita em condições muito rigorosas, né? Nesse sentido, então, por exemplo, eles já estavam conversando um pouco, né, com o Inácio, isso que nós estamos vivendo agora, né, essa é uma opinião super pessoal, por favor, isso aqui eu não tirei de teórico nenhum, né? Isso que nós estamos vivendo agora, que é a ideia de ter 4 anos sem água em São Paulo, né, isto pode ser lido dentro da concepção do confinamento. Quer dizer, a ideia de que as pessoas vão morar num lugar durante 4 anos em estado. Aqui eu vou usar de modo brando a expressão, mas ela cabe. Estado de exceção, né, estado de calamidade. As pessoas, então, elas têm que aceitar isso aí numa espécie de, digamos assim, contrato de cidadania dos moradores, né? No entanto, é evidente que haverá danos à saúde pública, haverá danos ao esgoto. Eu não consigo imaginar bem como é que pessoas com crianças pequenas vão se virar, né, sobretudo assim, classe média e baixa. Então, o que está acontecendo, de fato, é uma espécie de tendência ao confinamento urbano, né, em que quem não sai da cidade está condenado a uma espécie de degradação, né, de qualidade de vida baixa, apenas porque está na cidade. A teoria do confinamento ela ajuda a entender isto, e ela ajuda a entender o quanto isso, do ponto de vista do Estado, né, é uma atitude inteiramente destrutiva, que supõe ausência de ética e ausência de senso de respeito ao espaço público, né? Então, repetindo, né, a gente pode falar em confinamento em sentido estrito, que seria a prisão, internato, o manicômio, e confinamento em sentido lato, que são situações do Estado público em que a repressão do Estado ela danifica a vida coletiva, né? Nesse sentido, por exemplo, a gente vive hoje uma cultura que discute o confinamento, né? Filmes como Carandiru e O Prisioneiro da Grade de Ferro, né, que são filmes já conhecidos, né, sobretudo Carandiru, que foi um filme de repercussão de mercado, né, são filmes que são construídos a partir dessa perspectiva. O que é ver o mundo a partir da prisão, né? Que mundo se vê? E, nesse sentido, então, interessa voltar a Kafka para poder pensar isso, porque, possivelmente, Kafka foi o escritor que deu o paradigma da escrita de confinamento. Que a escrita de confinamento é uma escrita da indeterminação. É uma escrita em que você tem que, digamos assim, entender o mundo, entender o todo, a sociedade, a partir da sua exclusão dele, né? A partir de uma exclusão dessa sociedade. Então, você está ali preso, né? Você está ali internado, e é dali que você vai criar uma ideia do que é o lá fora, né? Ou seja, evidentemente que é diferente você estar dentro de uma situação de confinamento e dizer o que é o mundo, e você não estar e dizer, né? Não tem como coincidir, né? Nesse sentido, por exemplo, há um escritor uruguaio que eu gostaria de recomendar, de passagem aqui, que é Carlos Liscano, né? Quem não conhece, eu recomendo a busca, porque parece ser Carlos Liscano.
Liscano. Atualmente ele é o diretor da biblioteca de Montevidéu, da biblioteca pública maior do Uruguai, né? O Carlos Liscano, em português que eu saiba, tem um livro dele vendendo que é O Furgão dos Loucos. O Furgão, né? Como a van, né? O Furgão dos Loucos. O Carlos Liscano, ele passou preso político no Uruguai, ele passou 14 anos dentro de uma prisão na seguinte condição: não tinha luz nenhuma, né? Não tinha móveis, não tinha janela, o contato corporal era proibido, todo e qualquer, entre prisioneiros ou com o guarda, né? A fala era proibida, né? E a alimentação, evidentemente, que era residual, era uma alimentação de sobrevivência, né? Aquela ideia de dar o mínimo de nutrientes para a pessoa não morrer em seguida, né? E não havia, evidentemente, nenhum contato com o advogado, com, né, o sistema de justiça. E esse sujeito, ele passou 14 anos assim, né? E aí é claro que depois ele foi escrever sobre isso, né? Esse talvez seja um caso radical na América Latina de escrita do confinamento. Por quê? O principal assunto do relato dele é o seguinte: é como é que ele não enlouqueceu. Que é o único assunto, de fato, não há nenhum outro, né? Então, ele fala, por exemplo, de como ele imaginava cores na parede como uma forma mais ou menos razoável de medir o tempo, né? Não havia cor nenhuma, ele que imaginava, né? E aí ele lembrava da cor que ele imaginou e tudo. A narrativa do Carlos Liscano é um caso radical disso que eu vou falar agora dos escritores brasileiros, ou seja, a ideia de que, a partir de um lugar de esvaziamento do humano, porque é o esvaziamento do humano que acontece, né? Você está reduzido a um corpo que é pulsante quase por acidente, né? De que todo o resto das nossas referências são removidas, né? De que isso gere narrativa, né? É espantoso que isso gere narrativa. É bom, né? Mas é espantoso. Quer dizer, o que dizer disto, né? Dessa espécie de não linguagem durante 14 anos, né? de não discurso. Disso que trata o problema. Então, pela minha hipótese, a gente poderia contar, né, dentro de um ângulo, a gente poderia contar a história da literatura brasileira a partir da perspectiva do confinamento, né? E aí o nosso primeiro livro, digamos assim, fundador desse horizonte, seria o Cemitério dos Vivos, de Lima Barreto, né, junto com o Diário do Hospício, né, mas principalmente o Cemitério dos Vivos, em que se dá isso que é fundamental, que é a ideia de que Lima Barreto construiu o narrador que ele desconstrói as instituições a partir do confinamento. Quer dizer, o que ele faz é desenvolver um fraseado em que tudo aquilo que a lei defende ou que a sociedade defende se mostra inteiramente inócuo na situação em que você não tem liberdade de movimento, né? Então, aquilo ali é realmente grande literatura, né? Aquilo ali é grande literatura no sentido de uma enorme adequação de tema e forma e contexto, né? Assim, é uma inteligência estética impressionante. E aí, logo depois, vocês têm Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, que, do ponto de vista narrativo, é mais elaborado, né? Tem mais fundamentos em literatura erudita, mas que também é constituído negativamente. Ou seja, o que acontece na literatura de confinamento, de modo geral, isso vale para o Kafka, para o Lima Barreto, para o Graciliano Ramos, é que há menos descrição do que se passa do que descrição da privação, né? É negativo radicalmente, quer dizer, o assunto é, sobretudo, o que não acontece, o que não é dito, o que não foi possível fazer, né? E é uma narrativa disso, do campo hipotético, do que poderia estar acontecendo e não acontece por causa do confinamento. Teoricamente, a gente pode dizer isso. Narrativa de confinamento é narrativa de privação. É uma narrativa sobre aquilo que, supostamente, os outros têm e o confinado não tem.
Por exemplo, quem trabalha com o Walter Benjamin deve lembrar que, para o Walter Benjamin, narrativa e experiência são indissociáveis, né? Seja numa situação de experiência de fato vivida, ou seja na situação de experiência não ocorrida, como no experiência de pobreza, né? Assim, aparece a perda do humano, enfim. Mas a narrativa de confinamento não é sobre experiência, é sobre a não experiência. É sobre o que não se pode viver, né? E isso é muito impressionante, porque a gente precisa, de fato, de uma teoria da narrativa nova para poder entender como é que a não experiência gera narrativa, que é isso que está acontecendo contemporaneamente. Tem um conto do Marçal Aquino que eu recomendo a vocês, que é radical nisso que eu acabei de dizer, chama Inventário, né? Está no livro de contos dele, Famílias Terrivelmente Felizes, né? Inventário, do Marçal Aquino, é radical. É um conto de um sujeito que, no primeiro parágrafo, ele fala do seu suicídio, e todo o resto do conto, várias páginas, são como as pessoas reagiriam ao suicídio dele. Então, é um caso radical disso, é uma não narrativa, uma não experiência. Então, toda a vida dele é interpretada a partir do que não é vivido por ele, que é as reações dos outros à morte dele, né? Isso é aproveitar a herança de Memórias Póstumas de Brás Cubas e radicalizar. O que acontece se o morto pode falar? O morto pode falar de tudo pelo avesso, né? Que esse conto propõe. Bom, a gente teve O Prisioneiro, do Érico Veríssimo, também, né? E a gente tem hoje um conjunto de textos, como Memória Sobrevivente, Luiz Alberto Mendes e André do Rep, né? Os textos referentes ao Carandiru, que são narrativas de confinamento, com elementos literários, né?